Não se sabe se Kublai Khan acredita em tudo o que diz Marco Polo, quando este lhe descreve as cidades visitadas em suas missões diplomáticas. Mas o imperador dos Tártaros certamente continua a ouvir o jovem veneziano com maior curiosidade e atenção do que a qualquer outro de seus enviados ou exploradores. Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará ao final do caminho, pergunta-se como será o Palácio Real, a caserna, o teatro, o bazar, o moinho. A cidade de Sofrônia é composta por duas meias-cidades. Se quiser acreditar, ótimo. Agora contarei como é feita Otávia, cidade teia de aranha. Eutrópio não é apenas uma dessas cidades, mas todas juntas. Somente uma é habitada. As outras são desertas, e isso se dá por turnos. Explico de que maneira. Existe um precipício no meio de duas montanhas escarpadas. A cidade fica no vazio, ligada aos dois cumes por fios e correntes e passarelas. As pessoas que passam pelas ruas não se reconhecem. Quando se veem, imaginam mil coisas a respeito umas das outras. No dia em que os habitantes de Eutrópia se sentem acometidos pelo tédio e ninguém mais suporta o próprio trabalho, os parentes, a casa e a rua, os débitos, as pessoas que devem cumprimentar ou que os cumprimentam, neste momento, todos os cidadãos decidem deslocar-se para a cidade vizinha que está ali à espera, vazia e como se fosse nova, onde cada um escolherá um outro trabalho, uma outra mulher, verá outras paisagens ao abrir as janelas, passará as noites com outros passatempos, amizades impropérias. A segunda meia-cidade é de pedra e mármore e cimento, com o banco, as fábricas, a escola e todo o resto. Uma das meias-cidades é fixa e a outra é provisória e, quando termina essa temporada, é desparafusada, desmontada e levada embora, transferida para os terrenos baldios de outra meia-cidade. Os habitantes voltam a recitar as mesmas cenas com diferentes atores, contam as mesmas anedotas com diferentes combinações de palavras, escancaram-se as bocas alternadamente com bocejos iguais. Em Cloé, cidade grande, Caminha-se em trilhos de madeira, atentando para não enfiar um pé nos intervalos ou agarrar seus fios de cânhamo. Abaixo não há nada por centenas e centenas de metros. Passa algumas nuvens, mas abaixo entrevê-se o fundo do desfiladeiro. Encontra-se a grande montanha-russa de ladeiras vertiginosas, o carrossel de raios formados por correntes, a roda gigante com cabinas giratórias, o globo da morte com motociclistas de cabeça para baixo. Não é o que acontece em Zoé? Em todos os pontos da cidade, alternadamente, pode-se dormir, cozinhar, fabricar ferramentas, acumular moedas de ouro, despir-se, vender, reinar, consultar oráculos. Essa é a base da cidade, uma rede que serve de passagem e sustentáculo. Todo o resto, em vez de se elevar, está pendurado para baixo. Escadas de corda, redes, escadas em forma de saco, varais, terraços em forma de navetas, odres de água, bicos de gás, assadeiras, cestos pendurados com barbantes. Suspensa sobre o abismo, a vida dos habitantes de Otávia é menos incerta que a de outras cidades. Sabe que a rede não resistirá mais que isso. Assim, todos os anos chega o dia em que os pedreiros destacam os frontões de mármore, desmoronam os muros de pedra, os pilares de cimento, o ministério e o monumento. Permanece a mesma sofrônia dos tiros ao alvo e dos carrosséis, com o grito suspenso do trenzinho da montanha-russa de ponta-cabeça, e começa-se a contar quantos meses, quantos dias se deverão esperar até que a caravana retorne e a vida inteira recomece. os encontros que poderiam ocorrer entre elas, as conversas, as surpresas, as carícias, as mordidas, mas ninguém se cumprimenta. Os olhares se cruzam por um segundo e depois se desviam. Procura outros olhares, não se fixam. Assim, entre aqueles que por acaso procuram o abrigo das chuvas sob o pórtico, ou aglomeram-se sob a tenda de um bazar, ou para ouvir a banda na praça, consomam-se encontros, seduções, abraços, sem que se troque uma palavra, sem que se toque um dedo, quase sem levantar os olhos. O viajante anda de um lado para o outro e enche-se de dúvidas. Incapaz de distinguir os pontos da cidade, os pontos que ele conserva distinto na mente se confundem. Chega-se à seguinte conclusão: se a existência em todos os momentos é uma única,
A cidade de Zoé é o lugar da existência indivisível. Mas então, qual é o motivo da cidade? Qual é a linha que separa a parte de dentro da de fora? O estampido das rodas do uivo dos lobos? O Atlas do Grande Khan também contém os mapas de terras prometidas visitadas na imaginação, mas ainda não descobertas ou fundadas. Você, que explora em profundidade e é capaz de interpretar os símbolos, saberia me dizer em direção a qual desses futuros nos leva os ventos propícios?